Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje comemora 100 vídeos. Sim, esse é o 100º vídeo do canal e para comemorar eu trouxe um assunto que eu gosto muito, que é Machado de Assis. Quem me acompanha sabe que eu venho estudando Machado de Assis já há muitos anos, venho estudando Machado de Assis no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, enfim, é um assunto bastante constante na minha vida de pesquisadora e também aqui no canal. Bom, e o tema que eu escolhi foi uma polêmica envolvendo o Machado de Assis e outro grande escritor, Eça de Queiroz. Bom, quando o Primo Basílio, que é o segundo romance do Eça de Queiroz, foi lançado no Brasil, ele foi bem recebido pelo público leitor, Então ele vendeu bastante, considerando o contexto da época e tal. E o Machado não gostou do romance. E ele escreveu uma crítica que ele publicou em abril de 1878, em que ele aponta alguns defeitos do romance. E nessa crítica é bastante curioso notar, porque ele começa esse artigo falando sobre o crime do Padre Amaro, que foi o primeiro romance do Eça de Queiroz, e apontando alguns defeitos nesse romance também. Ele fala que o crime do Padre Amaro não passaria de uma imitação de outro romance, um romance conhecido de Zola, chamado Crime do Padre Mouré. Do qual, segundo Machado, o Eça teria inclusive se apropriado do nome. Você vê que naquele momento, pelo menos, ou até aquele momento, o Machado não era um grande apreciador do que o Eça de Queiroz vinha escrevendo. Aliás, essa questão sobre uma suposta imitação do Eça com relação ao romance de Zola foi bastante comentada e foi inclusive comentada pelo próprio Eça posteriormente. Bom, mas a questão é o Primo Basílio. Se você não tem claro o enredo do Primo Basílio, eu relembro ele, que foi inclusive tema de série televisiva, filme para o cinema, eu relembro rapidamente as suas linhas gerais. Bom, a Luísa era casada com o Jorge, e o Jorge tem que fazer uma viagem para o Alentejo. Então Luísa fica sozinha em Lisboa. E quem vai visitá-la é o Primo Basílio. O Primo Basílio tinha tido um relacionamento, um namoro com ela quando ela era solteira. Mas ele teve que deixar Lisboa e vir para o Brasil, passou uma temporada no Brasil, escreveu para Luísa rompendo o relacionamento e ficou por aqui. Então aí quando ele volta para Lisboa, a Luísa está casada e ele resolve visitar a Luísa, acha ela muito bonita, e aí ele envolve a Luísa em um jogo de sedução. E eles acabam se tornando amantes por algumas semanas, e acabam trocando cartas e bilhetes de amor. E aí o relacionamento, a fera acaba, principalmente da parte do Basílio, que resolve voltar para a França, e a governanta da Luísa, a Juliana, ela descobre o relacionamento, se apropria das cartas e começa a chantagear a Luísa a essa altura já sozinha, porque o Basílio tinha deixado Lisboa. Então, esse acaba culminando aí em uma situação bastante dramática. Bom, essas são as linhas gerais do romance. O Machado não gostou do Primo Basílio, a começar pela Luísa. De acordo com o Machado, a Luísa seria uma espécie de títere. Ele inclusive usa esse termo. Ele fala o seguinte, vou citando aí as palavras do próprio Machado de Assis. Luísa é antes um títere do que uma pessoa moral. Ele continua, repito, é um títere. Não quero dizer que não tenha nervos e músculos, não tem mesmo outra coisa. Não lhe peçam paixões nem remorsos, menos ainda consciência. A ligação de Luísa com o primo, com o Basílio, que como eu disse durou algumas semanas, é o fato inicial e essencial da ação. Mas esse fato, nas palavras do Machado, não passaria de um incidente erótico vulgar, algo sem relevo. Luísa e Basílio seriam, para o escritor brasileiro, duas criaturas sem ocupação nem sentimentos. Dois desocupados que se encontram, se atraem, enfim. E o affair seria algo gratuito, sem motivações profundas, sem crises morais ou qualquer coisa do gênero.
Para o Machado, a grande personagem do romance seria a Juliana. Não fosse a governanta, não haveria uma história mais intensa, propriamente dita. Seria a Juliana quem traria a densidade para a narrativa. Eu vou ler um trecho do artigo do Machado para que você perceba de que maneira que ele vê o romance. Aliás, se você tiver a curiosidade de ler o texto na íntegra, que não é muito extenso, você o encontrará facilmente na internet. Só digitar a crítica de Machado de Assis ao primo Basílio do Eça de Queiroz, que você vai encontrar o texto em domínio público. Vou ler um trecho para vocês. Um leitor perspicaz terá já visto a incongruência da concepção do Sr. Eça de Queiroz e a inanidade do caráter da heroína. Suponhamos que tais cartas não eram descobertas, ou que Juliana não tinha a malícia de as procurar, ou enfim que não havia semelhante fâmula em casa nem outra da mesma índole. Estava acabado o romance, porque o primo enfastiado seguiria para a França e Jorge regressaria do Alentejo. Os dois esposos voltavam à vida anterior. O mais grave, gravíssimo, no entanto, para o Machado de Assis, seria o tom do livro. Ele não gosta da linguagem usada por Eça de Queiroz, que ele julga ser algo muito crua, muito aberta, né? E nas palavras dele, essa linguagem crua e desvendada é justamente a medula da composição, é justamente o que dá sustentação à composição. Ele diz, ora, o tom do romance, é o espetáculo dos ardores, exigências e perversões físicas. Quando o fato lhe não parece bastante caracterizado com o termo próprio, o autor acrescenta-lhe outro impróprio, ou seja, ele não gosta mesmo da maneira como os fatos são narrados e as situações são apresentadas, como se elas fossem apelativas e vulgares. Bom, quando no começo do vídeo eu disse que se trata de uma polêmica. Por que uma polêmica? Porque nem todo mundo concordou com Machado de Assis. Aliás, pelo contrário, houve artigos escritos, cartas para o jornal, rebatendo as palavras, as ideias do Machado de Assis. Pessoas que simpatizaram com o primo Basílio e discordavam dele. Isso levou o Machado a escrever um novo artigo em que ele reafirma as ideias do primeiro, ele diz que ele não foi bem compreendido, diz inclusive que ou o releiam, ou releiam o artigo ou se calem, e rebate alguns dos pontos que são chamados a atenção pelos leitores do jornal. Bom, vamos lá. Uma das discordâncias manifestadas com relação ao texto do Machado de Assis diz respeito às questões das personagens e do entrecho. Um dos artigos questionava o seguinte, ora, por que o Herculano fez de Eurico um presbítero? Por que o autor assim o quis? Por que essa fez uma governanta como a Juliana? Porque era parte de um projeto dele. Porque ele assim o quis. Quer dizer, então qual seria o problema de haver uma governanta como Juliana que traz aí um novo rumo para a narrativa? Bom, o Machado, depois de começar o artigo dele, o segundo artigo dele, dizendo que esperava que não estivessem zombando dele, pede que releiam o texto. E, aspas, lá verão que depois de analisar o caráter de Luísa, de mostrar que ela cai sem repulsa nem vontade, que nenhum amor nem ódio a abala, que o adultério é ali uma simples aventura passageira, chega à conclusão de que com tais caracteres como Luísa e Basílio, uma vez separados os dois e regressando o marido, não há meio de continuar o romance, porque os heróis e a ação não dão mais para nada de si. E o erro de Luísa seria simplesmente um parênteses no período conjugal. Fecha aspas. E o romance passa, segundo Machado, a girar em torno da questão: Luísa resgatará ou não as cartas? Luísa não tem mais do que medo e ela não tem dramas morais. Se ela recupera as cartas, recupera a paz de espírito e tudo está resolvido. Machado ainda vai rebater outros pontos, a questão da linguagem, do estilo, sempre reafirmando o seu ponto de vista.
Sobre essas críticas, o Eça de Queiroz também se manifestaria de maneira indireta, sem citar nome, em um prefácio que ele escreveu para uma nova edição de O Crime do Padre Amaro. Esse prefácio se chama Idealismo e Realismo. Então, nesse prefácio, ele vai rebater aí algumas críticas que ele recebeu, fica subentendido que ele leu e que ele está rebatendo o Machado de Assis, mas não só, uma vez que, como eu disse, essa semelhança do Crime do Padre Amaro com o Romance do Zola era bastante evidente e comentada. É isso aí. E aí, o que você acha? Você concorda com Machado de Assis, realmente o Primo do Basílio tem erros gigantescos, ou você acha que o Machado pode ter exagerado um pouco, né? Eu, pessoalmente, acho que o Machado deu uma exagerada, pesou um pouco na mão, mas enfim, faz muito sentido também as coisas que ele diz. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, divulgue para pessoas que você acha que podem se interessar por esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.